palavra que o Senhor nos trouxe está em Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 23, 24 e 25. Deus tem uma palavra para você. Gênesis 49, 23, 24 e 25. Vamos lá. Os flecheiros lhe flecharam e lhe aborreceram. O seu arco, porém, se susteve no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, do pastor e da pedra de Israel. Versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. O texto que nós lemos, a palavra de Deus, o pão quente que desce do céu para nós aqui, vai nos mostrar o momento em que Jacó está se despedindo da sua família. Jacó agora está prestes a morrer e ele vai contar a história de cada um de seus filhos de forma simplificada. Jacó, se você for ler todo o texto de Gênesis 49, você vai observar que Jacó vai contar a história de cada um de seus filhos, dando símbolos, dando linguagens figuradas. E o texto a que nós se referimos, a partir do versículo 22, Jacó vai falar de seu filho José. Quem não conhece a história de José? História muito honrosa, história muito longa. Porém, agora essa história está sendo narrada pela vista de Jacó. Jacó agora vai falar um pouco de seu filho. Preste atenção. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre muro. Primeiro ponto. José, ele é comparado a um ramo frutífero. Seus ramos correm sobre o muro. A Bíblia diz que José é um ramo frutífero. Porém, a Bíblia fala que existem muros e seus ramos correm sobre os muros. De fato, o que a Bíblia está falando? Quando a Bíblia se refere a muros, do que a palavra de Deus está falando. Os muros foram todas as dificuldades que José passou. Todos os problemas, todos os ataques, tudo aquilo que os seus irmãos forjaram contra ele. Só que a Bíblia diz que José é um ramo frutífero junto à fonte. E os seus ramos correram sobre os muros, ou seja, não teve dificuldade nenhuma que pudesse parar José. Não tem dificuldade nenhuma que pode parar um servo de Deus. Não tem dificuldade nenhuma que pode parar uma serva de Deus. No nome do Senhor Jesus. Se hoje seu casamento passa por crise, no nome de Jesus eu profetizo, você vai romper essas crises. Você vai passar por cima desse muro. Se hoje você enfrenta enfermidades, em nome de Jesus, se prepara para a cura, se prepara para a libertação, pois os seus ramos vão correr sobre os muros no nome de Jesus. A palavra de Deus diz: ramo frutífero junto à fonte. Quem é a nossa fonte? A nossa fonte é Jesus. A nossa fonte é o nosso Pai. A nossa fonte é o Deus Pai que está no céu. E é por essa fonte que o seu casamento continua de pé. E é por essa fonte que a sua vida continua de pé. E é por essa fonte que a igreja está de pé para glorificar o nome do Senhor Jesus. É essa fonte que nos alimenta. É essa fonte que dá força ao cansado. É essa fonte que levanta o caído. É essa fonte que cura o enfermo. É essa fonte que restaura casamentos e família. É essa fonte que faz filhos que não falam com os pais liberarem perdão. É essa fonte que restabelece
a comunhão entre a família, entre irmãos, no nome de Jesus. Mas o problema da nossa humanidade é que quando nós se deparamos com muros, com dificuldades, na primeira nós queremos desistir. Na primeira nós queremos fracassar. Na primeira nós queremos recuar. Só que o Senhor te chama essa noite para dizer para ti: eu sou a tua fonte. Eu sou o teu sustento. E você vai romper esse muro. Você vai romper essa dificuldade. E vai viver a promessa estabelecida por mim, no nome de Jesus. O mesmo texto diz assim: os flecheiros lhe flecharam e lhe aborreceram. Quem são os flecheiros? Quem são os flecheiros que flecharam e lhe aborreceram? Nós podemos trazer referência aqui aos irmãos de José. O quanto magoaram ele, o quanto ressentiram o coração dele, por tantas coisas que aconteceram. Quantas pessoas hoje se encontram magoadas, se encontram tristes, abatidas? Quantas pessoas, por causa de uma palavra, por causa de um olhar, por causa de um fato, elas se frustraram e se fecharam. Só que Deus é cura para a sua alma, irmão. Se hoje você se encontra abatido, aflito, deprimido, Deus é libertação para a sua alma, e Ele vai curar toda flecha que possa ter atingido o teu coração, toda flecha que possa ter abatido suas emoções. Ele cura sim, no nome de Jesus. O texto diz mais adiante: porém o seu arco se susteve no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, do pastor e da pedra de Israel. Olha que mensagem poderosa. Nós estamos falando de um homem que está sendo atacado. Nós estamos falando de um homem que está sendo aborrecido, amargurado pelas flechas que atingem seu coração. Só que a Bíblia diz que esse homem continua com seu arco de pé. Mesmo recebendo flechadas, mesmo sendo atingido, mesmo em campo de batalha, a Bíblia diz: porém o seu arco se susteve no forte. Está aí a explicação, o porquê que mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo triste, mesmo abatido, você continua de pé. Mesmo em crise, o casamento continua de pé. Mesmo aflito, você está adorando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Sabe por quê? A flecha não vai te matar. Pelo contrário, em meio à batalha, o servo de Deus continua de pé. Aleluia! E lá vai a pergunta: por quê? Como que alguém em meio à batalha, alguém em meio a ataques, continua de pé? Como que alguém sendo caluniado, alguém sendo afligido, alguém sendo perseguido, crise na família, crise no casamento, enfermidades, mas ele continua de pé, adorando a Deus? A Bíblia diz: porém, os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, do pastor de Israel. A igreja do Senhor ainda tem um pastor, e esse pastor se chama Jesus Cristo. A sua família ainda tem um pastor, e esse pastor se chama Jesus Cristo. O seu casamento ainda tem um pastor,
E esse pastor se chama Jesus Cristo. E toda vez que você pensar em parar, a graça que um dia te salvou, a graça que um dia lhe concedeu a vitória, é essa mesma graça que renova as suas forças e mantém os seus braços de pé no meio do campo de batalha. É essa mesma graça de Deus que envolve as suas mãos. E mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a batalhas, o servo de Deus continua de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Você fique com esta palavra no teu coração. Não há outra receita, não há outro segredo. Temos que estar junto à fonte, junto a Jesus. Não há outro método, não há outra fórmula, não há, só há um caminho, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por esse caminho, e é por essa fonte, que é Jesus, que Ele deixa essa palavra para os nossos corações. Você fica tranquilo, pois os seus ramos vão correr sobre os muros, sim. Fica tranquilo, você vai vencer essa enfermidade. Você vai vencer esse obstáculo. E o nome do Senhor continuará sendo glorificado para todo sempre. No nome de Jesus. Amém. Se prepara, guerreiro. Você sai dessa guerra com a vitória no nome de Jesus. Por essa parte, Deus seja louvado.